Passada a fase de parametrização elétrica, a gente vai começar a etapa de núcleo. Na etapa de núcleo, a gente vai definir, primeiramente, o tipo de núcleo, se é empilhado ou enrolado. Aqui, nesse caso, a gente está vendo que é um núcleo empilhado, né, onde já tem todos os degraus setados. Na sequência, nós vamos definir o tipo de corte. Então, 45, 4590, que é o misto, step lap horizontal ou vertical. O step lap horizontal é aquele que famoso flecha, né? É o vertical, desculpa, que faz a trama sempre deslocando a chapa para cima e para baixo, né? E o horizontal é o step lap que tem aquela a beirada assimétrica, ou seja, um lado da flecha é menor que o outro, onde a trama é feita no sentido horizontal, sempre virando a chapa de um lado para o outro, né? Então, essa é a principal diferença entre os dois modelos. A gente padronizou as nomenclaturas de forma correta, mas a gente sempre passa na hora do treinamento para que o cliente faça. E, logicamente, você consegue identificar visualmente aqui, né? Se você mudar, você vê aqui, ó, vou aproximar um pouco, você consegue ver que está com 45 aqui. Eu vou colocar, por exemplo, o vertical, só para que a gente tenha, a título de curiosidade, a alteração. Ó. Aí consegue ver que é bem simétrico ali a flecha, né? Sim. Eu vou mudar agora para o horizontal, só para que você veja qual que é a alteração. Então aqui a gente está vendo que a flecha não é simétrica, né? Ela tem esse desencontro ali, né? Então com isso você consegue identificar visualmente os tipos de núcleo que existem, né? Então vou voltar aqui no 45, que era o padrão que a gente tinha nesse projeto. Ok, voltou o 45 ali, como a gente pode ver. Beleza. Próximo item, tipo de chapa. Então o sistema tem todos os tipos de chapa, desde a M4, M3, M5, M6, GNO 05 e 035, sendo que essas de grãos não orientados não são muito comuns para equipamento de distribuição, mas já havia acontecer, né? Próxima etapa, o empilhamento, se normal invertido. A próxima etapa é a quantidade de chapas por montagem, então esse núcleo está definido de 2 em 2, ou seja, para cada trama 2 chapas, né? Logo na sequência a configuração, que nesse caso aqui é envolvido, e aí chega a parte principal do núcleo, que é o dimensional. Então, as dimensões, o que a gente faz? Define a altura e a largura da janela, que são justamente essas dimensões aqui, a altura e a largura. Logo depois a gente vai adicionando todos os degraus com as suas respectivas larguras e espessuras, quantos forem necessários, tá? Então não existe mais limitação, você pode colocar quantos degraus forem necessários, e se eventualmente você preencher algum errado, você pode vir aqui, fazer alteração em qualquer um desses degraus e confirmar a alteração no OK, que o sistema vai recalcular tudo para você. Depois a próxima opção é indução, perdão. Depois da dimensão nós temos a indução, então o sistema ele já vai padronizar uma indução inicial de acordo com as perdas especificadas para esse projeto. Então o sistema já vai tentar calcular uma indução que seja mais próxima possível das perdas definidas do projeto e vai sugerir ela aqui para nós. Como é que funciona a alteração de espiras em relação ao programa anterior desktop? Antes, lá no desktop, você ia lá na baixa tensão e alterava o número de espiras. Isso refletia num recálculo do sistema para a indução, né? Aqui funciona o contrário, tá? O sistema ele já te sugere uma indução, então ele já vai saber quais são os degraus para cima e para baixo para a gente aumentar ou diminuir uma espira na BT, se assim a gente achar necessário. Ou seja, se eu der um passo aqui para baixo, o sistema já vai diminuir a quantidade específica de indução que represente uma espira a mais na BT. Ou seja, diminuo a indução, aumento espiras da BT. Se eu aumentar a indução aqui, quantos cliques eu der, representa uma espira a mais na BT. Sempre vai dar número cheio, tá? Isso também em função dos cálculos das perdas, que tem que ser bastante preciso para equipamentos de distribuição. Então, o que vai acontecer? Naturalmente, você vai começar sempre o projeto a partir de uma indução inicial que o sistema traga para você, e quando não tiver uma perda específica, você pode partir de uma indução que você acha necessário, né? 15.500, 16.000, somente para fazer os primeiros cálculos, e depois que você atingir a baixa tensão, que é o item próximo da lista ali da área de parâmetros, e você vê o número de espiras, se você quiser fazer uma alteração nele, você pode retornar ao núcleo, mexendo na indução, aumentando essa indução ou diminuindo, para que daí o sistema recalcule para você
e traga esse número de espiras para BT, que vai representar, consequentemente, o número de espiras da AT também, tá? O próximo item que a gente tem aqui é a opção de watt-quilo e VA-quilo. Então, sempre que a empresa fizer ensaio de saturação, eu não sei se é a rotina de vocês, mas o que acontece? Transformadores muito antigos possuem uma curva de saturação bem difícil de ser determinada. Ou seja, o sistema por si só, como a gente viu ali nos tipos de chapas que podem ser escolhidos, já contém todos a curva de indução para os cálculos das perdas, né? Mas transformadores que são muito antigos geralmente têm uma curva que sai muito fora dos padrões habituais do mercado. Isso acontece para equipamentos bem antigos, lá da década de 80 e tudo mais. Então, sempre que acontecer isso, e vocês quiserem ter certeza das perdas a vazio, se vocês fizerem um ensaio de saturação no laboratório, vocês podem coletar o watt-quilo medido lá da chapa e aplicar ele aqui, que daí o sistema passa o quê? A ignorar as curvas padrões que ele tem de chapas internamente cadastrados e aplicar o watt-quilo para cálculo das perdas a vazio que vocês medirem em laboratório. Dessa forma, vocês vão ter precisão sempre nas perdas, principalmente para equipamentos que são muito antigos e que representam uma variação muito grande aí das perdas calculadas, tá? A mesma coisa aqui para ver aquilo, que é para cálculo da corrente de excitação, que são dois itens que estão diretamente ligados. Passada então essa fase, o sistema já vai gerar a visualização aqui para nós, e a gente vai ver que todos os itens estão checados aqui, ou seja, todos foram preenchidos corretamente. Logo abaixo aqui nós temos uma tabela dos resultados, então nós temos o diâmetro, a seção, ruído calculado para esse núcleo, temperatura, tipo de chapa, peso, o custo dessa chapa. Esse custo aqui é proveniente lá daquele cadastro, como eu informei no início da demonstração, as perdas máximas que o equipamento vai tolerar e a indução máxima suportada pelo tipo de chapa que a gente escolheu. Logo na sequência nós temos uma análise, essa análise aqui vai funcionar em todas as etapas com uma sistemática de semáforo, mostrando tudo que tiver em verde em ok, azul que é informativo, né? Verde o que tiver ok, laranjado o que estiver próximo dos índices estabelecidos pelo projeto e vermelho o que estiver fora, tá? Então aqui a indução está mostrando em verde, porque está dentro dos valores suportados pela chapa. Logo embaixo nós temos as perdas calculadas, que está com 350,67, está mostrando em verde, porque as perdas máximas que foram setadas para esse projeto aqui foram 390 watts. Então está dentro do ok, a gente pode prosseguir com o projeto. Se fosse detectado qualquer anomalia, a gente já poderia interferir, então, nessa fase, na questão da indução, principalmente para itens que são de reforma, né, para tentar contornar esse problema relacionado às perdas.